O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 4. Penas e venturas futuras. Intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Pergunta 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele imensamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha qualquer importância aos seus olhos? A resposta que os Espíritos nos dão: Deus se ocupa de todos os seus seres que criou, por menores que sejam. Nada é tão pequeno para a sua bondade. Quer dizer, Deus se preocupa com todos, com tudo que criou, né? 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou para nos punir. A maior parte desses atos não são insignificantes para Ele, para Deus. Deus tem as suas leis, né? As leis de Deus que regulam todas as ações humanas. Se as violarem, né? Se violarmos as leis de Deus, é por culpa nossa, pela sua própria culpa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não emite um julgamento contra ele para dizer, por exemplo, você é um glutão e vou puni-lo, mas ele traçou um limite, por exemplo, às doenças, e muitas vezes a morte são as consequências desse excesso. Então, a doença, por exemplo, é uma consequência. Então, ele é uma pessoa que come exageradamente, vai além da conta, compromete seus órgãos, o seu fígado, os seus rins, né? A sua saúde, e com isso promove a sua morte. Ou, por exemplo, um homem que bebe muito e que usa drogas, né? E que, por exemplo, pega um carro e dirige, né? E de repente bate e morre. É uma consequência, né? Não é uma lei especificamente de Deus, mas a consequência da atitude daquele homem, daquele indivíduo, daquele espírito. Eis a punição, ela é o resultado da infração da lei. É assim com tudo, né? E com todos os espíritos. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, devemos nos queixar somente de nós mesmos, que nos fizemos desta forma, né? Quer dizer, somos os autores dessa nossa felicidade ou dessa nossa infelicidade futura. Então, aquilo que nós fizemos tem a ação e a reação, né? Essa verdade se torna clara pela seguinte alegoria. Um pai dá ao filho educação e instrução, ou seja, os meios para saber se conduzir, né, para o filho saber continuar a sua vida. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir. Quer dizer, dá-lhe uma fazenda, um sítio para que ele cultive e dá-lhe as regras. E todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar a sua existência. Quer dizer, o pai provê tudo que é necessário para esse filho progredir. Dê-lhe a instrução para compreender esta regra. Se procurar segui-la, seu campo produzirá muito e lhe proverá, né? Receberá muita colheita em resultado aquilo que promoveu, né? O repouso na velhice
Se não a seguir, quer dizer, se não seguir o que foi lhe recomendado, nada produzirá e morrerá de fome, morrerá sem receber nada em troca, porque nada plantou e não seguiu a risca, as regras. Dito isto, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que um campo produzirá em razão dos cuidados dispensados à cultura e que toda negligência redundará em perda da colheita? Quer dizer, se ele for negligente, não vai receber nada em troca. Isso não é verdade? Portanto, o filho será, em sua velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Né? Deus é ainda mais previdente ainda, né, que, por exemplo, um pai, porque nos adverte a cada instante, a cada situação. Se fazermos o bem ou o mal, evitamos os espíritos para nos inspirar, né? Os espíritos nos inspiram a respeito das situações, para nós não, mas nós é que não nos escutamos, nós não escutamos os espíritos e deixamos de lado muitas vezes, né? Não damos atenção. Há ainda outra diferença: Deus dá sempre ao homem, né, ao espírito encarnado, o recurso por intermédio das novas existências, as reencarnações, para reparar os seus erros passados. Então ele dá uma nova oportunidade através da reencarnação, enquanto que o filho do qual falamos não terá essa oportunidade, né? O pai não tem essa oportunidade de dar ao seu filho uma nova vida, só Deus, se empregar mal o seu tempo. Com isso nós terminamos a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas